Eu quero que vocês fechem o olho. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês não vão abrir de jeito nenhum. Eu quero que vocês sejam sinceros, mas eu não quero que vocês tenham vergonha. Então, por isso que eu vou pedir para vocês fechar o olho. Eu quero que só vocês levantem a mão. Pode ser? Então tá. Eu vou fazer pergunta relacionada a Setembro Amarelo. Vocês já tiveram alguém na família que já passou por esse problema do suicídio? Tentativa? Levanta a mão. Fecha os olhos, por favor. Para ninguém ficar com vergonha, só fecha o olho e levanta. Sim, já tiveram. Tá. Vocês já tiveram alguma perca nesse sentido? Perca total? Já tiveram uma perca, a pessoa se foi. Tá. Tem alguém aqui na igreja que já teve essa tentativa? Tá. Tem alguém aqui que já teve muita baixa autoestima no decorrer da vida? Tem alguém que ainda não sabe o que fazer ainda da vida, assim, por mais que você possa ter 70, 15, não sabe ainda qual direção tomar da vida? Ainda tem medo, dúvidas? Tá bom, é isso. Medo, ameaça, tristeza. Eu não entendi essa parte de depressão. Pressão de grupo, pressão, ser pressionado, eu não tinha entendido. O que mais? O que gera a pessoa a cometer o suicídio? Não entendi. Desesperança. Alívio, o que mais? Fugir da responsabilidade, falaram aqui que eu não ouvi, solidão, falta de amigo, dívida financeiro, o que mais? Tem mais alguma coisa ou é isso? Depressão. Tudo isso é verdade. Tudo isso pode gerar a pessoa a tentar ou até cometer o suicídio. E como resolver? Como solucionar? Se o próprio Cristo falou que no mundo nós vamos ter muitos problemas, não falou? Ele mentiu? Mentiu? Não. E aí? Como nós vamos solucionar isso aí? Hã? Não. Achar que não tem mais solução. Me fala uma coisa que não tem mais solução. O que vocês acham que não tem mais jeito? Tirando isso, fala assim, isso não tem jeito. Porque eu falava que a única coisa que não tinha jeito era para a morte. Mas Cristo venceu e ele fala que aquele que estiver ligado a ele não vai morrer. Nós não vamos morrer. Nós vamos descansar momentaneamente e nós vamos viver lá. Então, para a morte eu falava isso. Aí depois que eu aprendi, eu falei, para isso já tem a solução. Então, qual coisa que Deus ele não pode resolver? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Vocês estão devagar, vocês podem falar, é o nosso momento. O que Deus não pode fazer? Hã? Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Escolher por nós. Isso ele não pode fazer. Ele tenta de todas as formas te incomodar. Faça assim. Não é isso. Mas primeiramente nós precisamos abrir a porta para que ele entre e ele possa agir. Certo? Mas tá. Uma pessoa que ela tem depressão, tenta o suicídio, ela tem Deus no coração? Hã? Pode ser? Tem Deus no coração? Tem uma teoria que quem tem depressão não tem Deus. Verdade ou mentira? Me ajudem. Hã? Mentira. Eu falo assim que a depressão, ela tem estágios. Ela tem etapa. A pessoa não fala, eu acordo depressiva. Um copo cheio, ele enche do nada? É uma gota, uma torneira aberta, e vai enchendo, não é? A depressão talvez seja o ápice.
Talvez comece com medo, algo simples, né? Só que não resolve. Talvez você foi, igual o Felipe falou, lá na escola, falaram algo para você e você guardou e você começa a se ficar mais reprimido, mais quietinho. Não é isso? Nós vamos aceitando o que as pessoas vão falando. Por que nós aceitamos que a pessoa fala de nós? Porque a nossa identidade, ela não está formada. Você não sabe quem é. Você não se conhece. Quando nós não se conhecemos, tudo que é imposto, tudo que é colocado, nós aceitamos. O mundo fala aí que o momento... Eu tô até meio por fora. Mas eu tô vendo muitas pessoas secando. Era o momento das pessoas estar forte. Eu tô vendo muitas pessoas indo para um outro momento. Ficando magra, secando de uma forma assim que você fica até tá normal. Então assim, se nós acompanhar o que o mundo fala, nós vamos ficar o quê? O que nós vamos ficar? Doente, louco. Porque nós não conseguimos. Nós conseguimos acompanhar a internet, a IA, nós conseguimos ter esse mesmo nível de rapidez, de agilidade. Nós somos seres humanos. Seres humanos, nós somos muitos limitados. E como que nós vence tudo isso? É possível vencer? Vencer? Ou é possível enfrentar a cada dia? Mas muitas das vezes nós criamos um escudo. Fala aí se é verdade ou mentira. Criamos um escudo. Eu sou bem, eu sou forte, sou poderosa. Principalmente mulheradas. Quer dar conta de tudo, certo? Nós não damos conta de tudo. Fala aí pra si. Eu não consigo dar conta de tudo. Vocês são seres humanos. O que eu vou falar, eu nunca contei. E se já contei, não lembro. Vocês acham que eu já passei por algum problema de tentativa de suicídio? Olhando pra mim, vocês acham que eu aparento ter algum problema? Já tive algum problema? Mas quando você olha alguém que tenta, ela não aparenta ter. Muito difícil ela vai falar, olha, eu vou me matar. Muito difícil ela fala assim, hoje eu não tô bem, eu não quero existir. Muito difícil elas vão estar. Geralmente, igual o Felipe falou, quando aconteceu o primeiro, que através dele que surgiu o setembro, ele estava bem. Foi por isso que é setembro amarelo, porque é preocupante. Geralmente as pessoas não falam. E por que não começar de nós aqui dentro, de desabafar? Não só com Deus. É importante, igual o Felipe fala também, nós vamos lá sentar no divã com Deus, orar. É importante. Mas também é importante às vezes nós ter alguém próximo. Para nós poder falar, conversar. Por que ser tão egoísta? Quem me segue nas redes sociais, eu trabalho com imagem, eu sou consultora de imagem. Então eu amo falar sobre identidade. Muitas vezes as pessoas levam o meu trabalho a só a vestimenta. Investimento também, mas eu falo que é uma junção de um monte de coisa para se formar uma imagem. E as pessoas falam o quê? É só roupa. Mas não é. Sabia que aqui dentro mostra aqui fora? Onde é a janela dos nossos? Onde está a janela? Os olhos. Dá para disfarçar uma tristeza? Você sorri, mas se você olhar, se nós pegar e começar a olhar no olho das pessoas, nós vamos enxergar o coração. E mais uma coisa, por que não pedir para Deus nos ajudar a tentar olhar a dor do outro? Porque muitas das vezes nós só focamos na nossa, não é? Só eu tenho problema. Eu sou o centro do mundo. Mas você já parou para observar a sua volta? O Felipe falou assim que o mundo está doente. Mas e aqui dentro? Será que nós não estamos doentes também? Por que nós queremos às vezes mentir, enganar? Por quê? O falar cura? Sim ou não? Vocês estão muito quietos, eu não estou aqui para brigar. É para nós aprendermos. O falar cura? O abraço cura? Sim. Um dizer bom dia cura?
Um sorriso cura? Eu te amo. Nossa, como você está bonito, como você está bonito. Você é importante para mim. Obrigado por você não pode falar, não precisa falar nada, mas só de você estar aqui pertinho de mim, a sua presença importa. E às vezes nós achamos que não importa. Eu falo assim, ó, a minha linguagem é, vamos falar junto? Eu sou único. Vamos? Eu sou único. Não existe ninguém como eu. E não existe mesmo. Vocês são únicos. Só único aqui, ó, com essa voz, com esse tamanho, com esse jeito. E quem me fez assim? Quem te fez assim? Você reclama que você não gosta de alguma coisa? Sabe por que nós reclamamos? Porque nós não olhamos para o nosso espelho na nossa casa. Vem aqui, rapidinho. Como que é seu nome? Mirella. Geralmente, o que nós fazemos? Na nossa casa nós temos um espelho, não temos? Mas eu quero que o meu espelho seja a Mirella. Então eu olho a Mirella e eu falo assim: ah, eu queria ter o cabelo igual da Mirella. Né? Bonito. Olha lá, ó o amor. Aí você fala assim: ah, eu queria ter o sorriso da Mirella. Ah, eu queria ter a altura da Mirella. Então eu começo a ter o reflexo dela e eu quero ser como ela. E o que vai acontecendo? Eu vou ficando doente. Obrigada. Ela não sou eu. Por que nós queremos ter um espelho no outro e não olhar no nosso próprio espelho? Por quê? Por quê? O Felipe falou. Porque você ter o seu momento ali só com você dói. Mas é esse momento que vai te curar. Talvez numa terapia também. Porque às vezes nós conseguimos sozinhos. Conseguimos? Às vezes nós precisamos de um empurrãozinho, né? Então tá. Pô, agora eu vou falar do que eu já passei. Eu sempre tive muita ansiedade. O que é uma ansiedade? Só pensamento no futuro. Então eu sempre idealizei como seria, como que eu ia fazer. Eu sempre pensava muito além. Quando você fica só no futuro, você deixa de viver o que é? Do que é? O presente. Agora nós temos um presente. Então toda vez que eu fico só, como vai ser, eu esqueço de viver o agora. Então se eu sempre viver, eu vivi lá, eu não vivi o agora, vai chegar um momento que eu vou me cobrar pelaquilo que eu não vivi. Isso se chama o quê? Passado. E o passado, ele é o quê? Uma depressão, não é? Aí a depressão acontece como? Me ajude, como que será que é uma depressão? Começa você se isolar, começa você se olha no espelho, você não sabe o que faz. Me ajudem. Algumas pessoas falaram que já passou. Me ajudem. O que vocês já sentiram? Tristeza, incapacidade, o que mais? Não quer comer, o que mais? Sou feio, tô cabisbaixo. Me fala uma coisa, uma pessoa depressiva, ela anda com a postura, ou uma pessoa depressiva, ela anda assim? Ó, é verdade? Por quê? Por que disso? Vamos lá. O diabo, ele quer vida ou morte? Morte eterna, não é? Deus, ele quer vida ou morte? Vida eterna. Então, toda vez que você estiver cabisbaixa, você está honrando quem? Deus? Nós estamos olhando para baixo, nós precisamos olhar para onde? Para cima. Só que aí você fala assim, mas se eu estou depressiva, como que eu vou olhar para cima? Quando você já está depressiva, vocês acham que uma terapia vai resolver? Quando a sua mente está toda cinza, vocês acham que só falar resolve? Como que resolve? Eu ouvi. Medicamento. Eu falo por mim. Eu cheguei ao ponto, e eu já era formada em consultoria de imagem. Mas eu sempre fui boa de resolver o problema dos outros.
Eu nunca me coloquei como prioridade. Eu nem sei meu tempo. Quanto tempo que eu... Que horas são? Falta 10 minutos? Eu nunca foquei em mim. Não sei por quê. Eu sempre priorizei o outro. O outro eu faço... vou ajudar o outro. Tá com problema, eu ia lá, fazia pro outro. Tudo pro outro. Só que eu me esquecia. Não chegou ao ponto que eu comecei a não conseguir fazer as coisas. Comecei a me isolar, não tinha ânimo, não tinha força. Só que isso teve um ápice. Só que teve os momentinhos pequenos que eu chorava muito, que eu ficava lá quietinha, que eu não falava. Eu nunca fui de me expor. Eu sempre engolia. Se você falasse alguma coisa pra mim e eu não gostava, eu fazia o quê? Tá bom. Eu aceitava. Eu não falava, não, você tá errado. Ou... Não questionava. Eu sempre fui quietinha. Engolia. Sabe a síndrome da boazinha? A boazinha que faz pra todo mundo. Só que ninguém esquece que ninguém faz pra ela, né? Ela não pede ajuda. É a super poderosa. Eu me senti assim, incrível, poderosa. Não precisava de ninguém. Até o ponto que eu fiquei depressiva. E quando eu fiquei depressiva era a mesma coisa. Eu estou bem. Eu estou bem. Por que você está me ajudando? Eu não quero. Não foi assim, Felipe? Ah, sofreu. Sofreu. Eu tô falando real. Porque eu não queria ajuda. Então eu falo assim que eu tive um pouco de orgulho. E Deus colocou isso em mim. Eu falo, foi Deus. Por mais de todo esse processo, Deus colocou isso para mostrar para ele quem é que manda. Deus manda. Eu tô falando isso na minha parte, tá? Eu não tô falando nessa situação toda. Mas Deus colocou para provar que eu mando. Você tá achando que você é poderosa, que você consegue tudo? Eu tô falando por mim, tá? Não tô falando na vida de vocês. Mas quem manda sou eu. Você não quer a ajuda de ninguém? Pois eu não conseguia fazer a comida. Eu colocava o feijão de molho, teve um dia que criou até uma raizinha, porque eu não tinha força. Eu olhava, eu não conseguia. Eu ia pra academia arrastada. Eu odiava ir pra academia, porque eu não me sentia bem. Eu tava feia, eu me sentia horrorosa, eu tava cinza. Você sabe o que é cinza? Eu tava cinza. Às vezes a pessoa fala, eu quero falar nesse assunto porque eu vivi isso. Então eu posso falar o que eu passei. Tava cinza, feia, sentindo apagada. Eu sempre fui magra, eu tava com 42 quilos. Pele e osso. E pensa os cabelão assim... O olhar assim, corcunda, o Felipe ajeita, ele toda hora me acertava, mas eu não conseguia ficar na postura, então parecia uma assombração. Hoje eu consigo falar, mas na época eu só chorava. Eu lembro que eu só tinha crise de choro, e eu orava. Quando você falava, é falta de fé, eu sempre seguia a Deus. Mas eu não sei se realmente eu vivia por Deus. Mas eu cresci na igreja. Sempre busquei, sempre servi da minha maneira. Mas eu precisei cair. Precisei chegar ao poço do poço do poço. Por quê? Quebrar meu orgulho. Para saber quem é Deus de verdade. Que eu não posso todas as coisas. E que eu preciso de ajuda. E eu não sei a situação de quem está aqui. Talvez você hoje esteja tudo bem. E talvez você fale, eu não estou bem, mas ninguém sabe disso. Então que hoje nós possamos ter uma oportunidade de falar. De desabafar. Ou se você chega em mim, eu não gosto, eu olho na sua cara e falo, é isso, isso, isso. Às vezes até acho que eu falo duro demais, mas hoje eu aprendi a não guardar. Quando eu falo falar cura, cura mesmo. O falar liberta, liberta mesmo. E eu falo também pode ter uma influência do mal. Eu acredito que tenha também. Por que eu falo isso? Então, isso eu vou falar uma coisa pessoal. Minha mãe fala que quando ela estava me gerando, quando ela estava ali no seu 8 para 9 meses, ela caiu do primeiro degrau ao último. Aí ela foi no médico e o médico falou o quê? Seu bebê está bem, não aconteceu nada. E o diabo, ele quer que as pessoas tenham vida. Então ele luta com cada um para acabar com vocês. Talvez hoje vocês me vejam assim bem. Mas quem sofreu depressão, quem teve isso, por isso que fala que não tem cura. Porque o nosso escape é o quê? Se nós está com algum problema, alguma situação, o que a nossa cabeça fala? Acaba com isso. Você já sabe. Então, antes eu julgava uma pessoa que usava droga, que bebia, porque geralmente eles passam algum problema, o que eles vão fazer?
É um escape. Eu não estou justificando. Só estou falando assim para nós aprender a ser mais acolhedor. Aí você fala assim, Mayara, qual é a solução disso? Eu busco estar em movimento. Desde quando eu melhorei, eu aprendi a falar. Quando eu falo que eu amo falar de identidade, posicionamento, é sobre isso. Eu não quero que ninguém chegue no fundo do poço. Eu não quero que ninguém se enxergue um nada. Eu quero que as pessoas parem de se comparar. Porque a adolescente é o que mais faz isso. Quem sofre muito com isso é a adolescente. Nessa transição, tá mudando o corpo, não se conhece. E mais uma coisa, eu prometo que eu finalizo. Existem também fases da vida. Quando eu tive isso, foi uma fase saindo da adolescência e entrando para adulto. Que isso também pode acontecer. Então pode ser um lado espiritual, mas também existe parte física, estudos falando disso. A cada 7 anos entramos em fases da vida. Uma criança do 1 ao 7, o que acontece? Ali ela convive com os pais, não é isso? Ela não aprende tudo com os pais? A partir dos 7 ou 5, começa a ir para a escola, começa a ter interação com os amigos, não é isso? Começa a compartilhar, então o mundo não é mais os pais. Existe processo. Aí entra uma outra transição, a pré-adolescente. Começa, é do meu jeito agora. Eu mando, aí vem o pai e fala, você ainda é meu menininho. Mas eu já me vejo um homem, me vejo uma mulher, não é adolescência? Aí depois vem lá para os 21, o que acontece? Eu preciso saber que profissão escolho. Isso tudo também dá essa sensação de medo, essa incerteza. Verdade? Quem passou, não é isso? Não são os ciclos da vida? Aí vem a fase lá do 21 ao 28, amadurecimento. Fala que é do 25, a pessoa já começa a amadurecer. Já é uma mulher, já é um homem. Mas ainda tem conflito. Aí fala que com 30 anos o nosso cérebro ele está maduro ali, ó. Está formado. O que acontece? Com os 30 começam as exigências, as cobranças. Mas eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí começa a pressão. Vocês sofrem pressão? Eu estou falando a fases da vida. Talvez seja diferente, mas existe fase da vida. Aí, vamos lá para a mulher, lá para os 40. Nessas fases tem cobrança de filho, de casamento, não é isso? Me ajudem. Verdade? Na transição da mulher, vai entrar na menopausa. Os hormônios começam a ter queda. Por que você está falando isso? Porque muitas das vezes leva só o espiritual. Mas eu estou querendo dizer que para eu decidir que eu estava doente aqui, eu fiz exame de todos os jeitos. Quando eu falo de todos os jeitos, eu fiz até numa clínica de dormir para ver como que eu dormia. Para eu identificar que eu estava com problema aqui. Então, às vezes, você está com falta de vitamina, é um hormônio, precisa cuidar. Eu estou com 40 anos, entrei na menopausa. É normal? É normal entrar na menopausa, mas existe tratamento, existe remédio. E um homem, eu me aposentei, homem e mulher, eu me aposentei, acabou minha vida. Não acontece isso? Vocês não escutam, às vezes, falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque tem casos que tem pessoas que na velhice se suicidam. Tem casos que se suicidam na adolescência. Muita informação, é transição, se corta, não sabe o que está sentindo. Muitos, às vezes, no meu caso, eu tentei o suicídio quando eu entrei na fase adulta. Eu não sei se eu não soube absorver, eu não sei. Eu tive problema na minha infância, na minha família, tive muitos problemas. Talvez desenvolveu. Vocês estão conseguindo entender onde eu estou chegando? Eu falei um pouco do espiritual, pode ter influência, mas também as transições da vida. Aí a pergunta é, qual parte da vida eu estou hoje? Qual idade vocês estão? Tá tudo resolvido? Eu estou naquela fase que eu já me aposentei? E talvez eu não sei mais o que fazer? Estou naquela fase que eu sou uma adolescente? Eu não sei qual profissão eu vou escolher? Como vai ser meu futuro? E se eu pudesse dar um conselho, que eu também não consigo viver esse conselho também, mas eu busco todos os dias aprender, vamos viver o nosso presente dado por Deus? Porque o amanhã não nos pertence, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Eu pedi uma música. Vocês acreditam?
Vamos, eu creio sim. Eu creio sim. Vocês realmente acreditam? Então cantem com mais firmeza, porque eu não estou ouvindo firmeza. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. E o que a voz dele diz? O que? A minha identidade só encontra em ti. Realmente isso é verdade? Eu quero ouvir então. Sim, que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só. Vocês pertencem a quem? Vamos? Eu creio sim. Mais uma vez? Eu creio sim no que diz sobre mim. Vocês realmente acreditam?